feminista. Muito linda. Ah, esse diretor é minha autoestima. Ele é minha autoestima. E não tem como eu me sentir mal, me sentir triste pra baixo. Se eu tenho o diretor que levanta a minha autoestima, minha segurança, ele é maravilhoso. Bom, vamos que vamos, meus amores. Mais um dia que nós estamos aqui juntinhos na nossa aula de resolução. Quarta-feira, quartou com o quê? Com redação, com a professora Luana Viana. Hoje, nós temos um tema importante, um tema, inclusive, delicado, né? Para as nossas pautas pessoais, já que o nosso tema hoje fala sobre abandono paterno, que infelizmente é uma realidade que se confirma no Brasil, não é uma questão isolada, não é um caso aqui, outro lá, pelo contrário, quando nós conversamos, quando nós pensamos, quando nós olhamos para a estrutura social, tanto, né, da nossa família, tanto da nossa própria estrutura, nós observamos que é uma constante, que é, infelizmente, um problema social no Brasil, e aí, obviamente, é necessário discutir, já que é um elemento frequente. Nosso tema, portanto, hoje é sobre os impactos do abandono paterno no Brasil moderno. Esse tema, ele lida aí com questões importantes acerca também, né, de maneira indireta, da infância, da juventude, dos impactos possivelmente psicológicos que esse abandono pode causar na criança, no jovem, e isso vai refletir na vida adulta, certo? E, por ser um problema social, é necessário investigar quais seriam as causas, qual é o motivo, certo? Ou quais seriam os motivos que servem como argumentação, que servem como causa, certo? Por parte, na maioria das vezes, dos pais. É óbvio que existe o abandono materno também, né? Existe abandono, ok? Parental, seja de qualquer lado, correto? Mas no Brasil, o abandono, ele tem um perfil específico, ele tem um gênero específico. E aí quem infelizmente ocupa, né, esse caso, esse lado, será o homem esse que é o pai. Então, é necessário pensar quais seriam, portanto, as causas, quais seriam as informações relacionadas a esse tema. Bom, tudo certo? 8 horas e 7 minutos, hoje é dia 15 de junho, né? 15 de junho. Diretor, do nada, 3 dias do meu aniversário. Meu aniversário foi ontem, né? Parece que 3 dias já. Gente, dia dos namorados. É isso. Eu quero saber, e aí, a galera curtiu? Não, prof, eu tô muito focado, tô muito focada, só estudei. Tá tudo bem, ninguém vai te julgar. Mas acho que você tá mentindo, né, diretor? Deve ter mandado, pelo menos mandou aquela chuva de coração pro crush, pra crush, né? Se fez ali, ó, presente, mandou aquela... Fez a... pode ser também, né? Pode ser também. Mas pode ter feito aquela graça, né? Pra ver se a pessoa entende, né? Porque... Você aproveitou, dia dos namorados, que é meu aniversário, só cortei um bolinho, né? Vi meus pais de longe, que meus pais ficaram convidados. Então fiquei na calçada, e meus pais lá em cima, na casa. E é isso. Aí cantamos parabéns na calçada. E depois vi alguns amigos, nem consegui chamar todos, assim, foi uma coisa bem em cima, desci. Intimista, é verdade, romântica, né? Uma coisa bem romântica. Somos classudos. Mas não consegui chamar muita gente, o povo já quer, ó, Luana, você não chamou gente, desculpa, foi tudo rápido. Só desci, ano que vem vou ter que fazer aquela festa, diretor. Ano que vem vou ter que fazer aquela festa pra poder compensar, entendeu? Se não for uma roda de samba, Uma roda de samba, nem quero, nem vou. Nem eu mesma vou. Se não for roda de samba, nem eu mesma apareço no meu aniversário. Bom, vamos que vamos, meus amores. Diretor, dá uma descida aí pra eu conseguir ver o nome dos alunos que já estão online. Olha só, e muita gente, Luana Góes, Minha Xará, Fabiana Moura, Meire, Karen, obrigada, Karen. Karen já me deu feliz aniversário. Sabrina, Vitória, Janiele, outra Sabrina, Lu Amorim, Andriele, Kailane, que tá sempre presente, Samara Furtado, Eric Barbosa, né, e Jéssica de Paula. Bom, tudo certo, amores da minha vida? Vamos iniciar o nosso debate colocando o tema aqui no quadro, né? Os impactos do abandono paterno. Os impactos do abandono paterno no Brasil moderno. Certo? Bom, vamos lá. Os impactos do abandono paterno no Brasil moderno. Bom, vamos analisar antes de tudo os nossos textos? Vamos lá? Olhem só. Primeiro, texto 1. O que é abandono paterno? O perfil de abandono paterno mais conhecido é aquele relacionado ao registro na certidão de nascimento. Entretanto, trata-se também do abandono afetivo, desvio de bens, herança ou pensão e tratamentos em que o pai constrange o filho publicamente. Certo? Então, em primeiro lugar, falamos sobre o abandono paterno desde o momento em que a criança nasce, certo? E aí, a falta de registro, né? A falta de nome do pai na certidão do nascimento. Isso, infelizmente, também acontece no Brasil. E, além da possibilidade de falta da certidão, né, do nome na certidão, ainda existem outras possibilidades, ainda existem outras vias para acontecer esse abandono paterno. Uma dessas vias seria basicamente pensar na falta, né, de compromisso, de responsabilidade, pensão,
muitos casos em que o abandono paterno acontece na relação de progenitores separados. Então é preciso pensar o seguinte, né? Que estrutura é essa que coloca muitos homens numa posição de abandono, que negligencia a posição de pais desses homens. Então é importante pensar que esse é um tema delicadíssimo, esse é um tema que lida, como eu disse anteriormente, com pautas muitas vezes que atravessam a nossa vida, que atravessam a vida da nossa família, mas nós não podemos pensar de maneira isolada. Infelizmente, esse é um problema social, é um problema estrutural, correto? Então, é necessário pensar quais são essas estruturas que possibilitam que alguns homens tenham comportamentos de negligência com seus filhos. Bom, vamos ao quadro, meu diretor? Bom, vamos lá. Vamos falar, portanto, né? 2, impactos, ou seja, precisamos pensar, né, nas consequências, mas isso não deslegitima focar, por exemplo, nas causas, correto? Eu preciso pensar tanto nas causas quanto nas consequências. Se eu quiser direcionar o meu texto para falar de uma causa e uma consequência, eu posso. Se eu quiser falar sobre uma causa e outra causa, também não há um problema, correto? Do abandono paterno no Brasil moderno. Então vamos lá. Os impactos são as consequências do abandono paterno, que é o quê? A negligência do pai com relação aos filhos. E aí, quais são as possibilidades? Falta de registro na certidão de nascimento. Mais o quê? Falta de pensão alimentícia. Ou ainda, precisamos falar de abandono afetivo mesmo, né? Ou ainda tudo junto. Ok? No Brasil moderno, é o nosso recorte atual. Então, nosso país, nosso recorte atual. Ok? Tranquilo? Diretor, joga mais uma vez o meu material. Bom, crianças sem filiação completa por estado. Vamos descer aí, ó. Temos 3 estados em destaque. Nossa, Rio de Janeiro é o líder do ranking. Olha, Roraima que é o último do ranking. 19 mil crianças. Fazendo uma comparação geográfica, é o menor estado entre São Paulo e Roraima. Ele é menor. Ele é menor, bem, exatamente, muito maior. Bizarramente, nossa senhora. E aí, vejam só, as 2 grandes cidades do Brasil, que são Rio de Janeiro e São Paulo, lideram, né, esse ranking. São Paulo, 663.375 crianças e Rio de Janeiro, 677.676 crianças. Então, unindo aí essas 2 capitais, nós temos mais de 1 milhão, né? 1.200.000 crianças sem registro, certo? Portanto, joga no meu quadro, diretor. Isso simboliza uma das possíveis negligências do pai com relação aos filhos. A falta de registro na certidão de nascimento, a falta de pensão alimentícia ou ainda o abandono afetivo. Porque há aqueles que registram no cartório, né? Há aqueles que pagam a pensão alimentícia, que é um direito inquestionável, mas há aqueles que não têm nenhuma pretensão de criar laços afetivos com o filho e abandonam afetivamente o filho. Então, é necessário pensar esse tema a partir dessas 3 esferas, tanto na questão necessária, né, de registro de nascimento, quanto da falta de pensão alimentícia, que é um direito da criança, e o abandono afetivo, que deveria ser, né, inquestionável, que deveria ser não discutível, e ainda assim é uma estrutura que assola muitos lares brasileiros. Diretor, joga, por favor. Olha só. O Brasil tem queda de 1,6% no reconhecimento de paternidade no primeiro semestre deste ano. Queda foi registrada na comparação com o mesmo período do ano passado. 100 mil crianças nasceram no Brasil e não tiveram o nome do pai registrado na certidão de nascimento. Levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN, aponta que houve queda de 1,6% no total de atos de reconhecimento de paternidade registrados no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2019, ano recorde na série histórica, teve ao todo 35.243 atos de reconhecimento
de paternidade. No ano seguinte, o número caiu para 23.921. Nos primeiros 6 meses deste ano, foram 13.297. O número é 1,6% menor, proporcionalmente ao primeiro semestre do ano passado. Licença paternidade ainda é desafio, veja direitos trabalhistas e previdenciários dos pais. Paternidade não é ajudar, mas dividir. Pais do Distrito Federal contam como novas gerações encaram chegada dos filhos. Vejam aí essa fala, né, importantíssima e atenta às discussões do que é criar, gerar e educar filhos. O pai, ele não ajuda. O pai não ajuda, assim como, por exemplo, o marido não ajuda nas tarefas domésticas. O pai, o marido, ele divide, já que todos nós somos adultos. Por sua vez, cada um tem as suas responsabilidades, não é isso? Nós temos as nossas responsabilidades no trabalho, na vida pessoal, certo? E aí, dentro da nossa casa, nós também acumulamos essas responsabilidades. Então, por exemplo, a divisão das tarefas domésticas é uma divisão, não é uma concessão que o homem faz. O homem, ele não ajuda, ele divide. E isso também deve, né, ser refletido nas tarefas como pai. Não é uma ajuda, não é uma ajuda, é uma divisão, correto? Então é importante pensar que esse discurso deve ser mudado. E aí, tanto esse discurso que alicerça, né, tantas falas do senso comum, isso tem um motivo, isso tem uma razão. Joga, por favor, no meu quadro, diretor. Nós precisamos pensar que, infelizmente, existe o machismo, certo? O que o machismo, ele indica para esse caso? Vejam só, o que o machismo indica para esse caso? Nós precisamos pensar que o machismo cria uma estrutura em que os homens, né, vão estar sempre acima. Os homens estarão sempre, né, acima e muitas vezes destituídos dos seus deveres, correto? Então, o machismo, ele coloca uma supremacia masculina a ponto do homem entender que ele não tem dever, que ele só tem direito. Então, infelizmente, o machismo cria uma estrutura, uma supremacia que só dá direito, não dá dever ao homem. E aí, isso cria determinados discursos bastante falaciosos, bastante mentirosos. Só que esses discursos, eles já foram tão apropriados pela sociedade que se tornaram um senso comum. Então, é importante pensar que um dos motivos, né, para que exista uma negligência do pai em relação aos filhos, negligência essa, que no Brasil é uma estrutura social, não é um caso isolado, não é na sua família, não é com um caso particular, não é a sua vida, não é isso. O Brasil apresenta o quê? Um problema, né, que é estrutural. A negligência do pai é uma questão, vamos colocar isso no quadro, é uma questão estrutural no Brasil. É um problema, é uma estrutura, é estrutural. E o que alicerça isso? O machismo. O que é que o machismo indica? O machismo indica o seguinte, ó, indica supremacia masculina e o homem só tem direito, ele não tem dever. Isso gera negligência, correto? Então a gente pode falar sobre supremacia. A gente pode falar de senso comum. Correto? Isso gera negligência paterna. Ok? Joga no meu material, diretor. Vamos lá. De acordo com especialistas, a inclusão do nome no pai na certidão de nascimento vem diminuindo e se manteve no terceiro ano de queda. Neste ano, cerca de 100 mil crianças nasceram no Brasil e não tiveram o nome do pai registrado. Mais um problema. Desce para mim, diretor, por favor. O abandono paterno pode causar impacto no desenvolvimento emocional das crianças. Vejam que o texto 3 agora não fala sobre causas, e sim sobre consequências. O Dia dos Pais pode ser uma data cheia de afeto e carinho para alguns, mas infelizmente, para a maior parte dos brasileiros, o sabor desse dia pode ser agridoce. De acordo com o levantamento da Central Nacional de Informações de Registro Civil, em 2020, 6,3% das crianças, né, que nasceram foram registradas apenas com o nome das mães nas certidões. Isso representa, na prática, 80.904 pessoas que não foram reconhecidas legalmente por seus pais, um número que vem crescendo. Segundo a professora e psicóloga infanto-juvenil Maria Mabel, a conexão dos pais com os filhos, especialmente nos primeiros anos de vida, é crucial para o desenvolvimento saudável da criança. Bom, primeira consequência, dano psicológico. Vamos jogar mais uma vez no nosso quadro? Bom, começamos as nossas problematizações pensando em uma causa, machismo. Uma consequência nós já temos, que é a possibilidade de acarretar problemas, né, no desenvolvimento psicológico, no desenvolvimento emocional das crianças que possivelmente podem se tornar adultos inseguros e frustrados. Com relação às causas, eu ainda indico o seguinte: é necessário pensar que muitos pais que abandonam os seus filhos alegam que não estavam prontos, que eram jovens para assumir aquela responsabilidade. É uma negligência masculina, com certeza. Mas isso também indica a gravidez não planejada, que é a gravidez indesejada. E isso tem a ver com o quê? Com a falta de planejamento familiar. Falta de planejamento familiar.
certo? Então, precisamos falar sobre machismo, gravidez indesejada, falta de planejamento familiar, correto? Gravidez indesejada, por quê? Muitos jovens, né, por não dominarem os conhecimentos acerca de métodos contraceptivos, se relacionam sem usar preservativo, sem usar pílula e tantos outros métodos que podem, né, gerenciar essa vida sexual sem a possibilidade de ter um filho. E aí o que isso, infelizmente, tem como reflexo? Tem como reflexo o nascimento de várias crianças essas que não foram planejadas, que não foram desejadas naquele momento e, infelizmente, muitos pais correm dessa responsabilidade. Muitas mães ficam com essa responsabilidade, mas isso também gera um outro problema social, que é o quê? O fato de existirem tantas mães solos no Brasil, né? Que antigamente falava-se mãe solteira, que inclusive é uma situação que durante muito tempo, ainda hoje, é uma posição mal vista, mas não deveria. Por quê? A mãe solo, né, que hoje é a expressão mais adequada, que antigamente foi chamada de mãe solteira, que era a mãe mal vista pela sociedade, ela não deveria ter esse olhar pejorativo, já que ela está sozinha na criação de um filho, 2 filhos, 3 filhos, trabalhando, sobrecarregada. Então é importante pensar que a mãe solo geralmente é o quê? O reflexo do pai negligente, não é isso? A mãe solo, ela só existe porque, infelizmente, houve um homem que correu da sua responsabilidade. Joga, por favor, no meu material, diretor. Vamos fechar aqui o nosso material dando uma olhada no texto 4? Olha só, famílias monoparentais, os desafios de ser mãe solo. É intitulada como família monoparental aquela que é constituída apenas por um dos pais, pai ou mãe e seus filhos. No Brasil, geralmente é mãe, né? 86,5% das crianças com menos de 4 anos tem como primeira responsável a mãe. Isso daí é uma informação do IBGE de 2015. No Brasil, 5,5 milhões de crianças não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. Segundo o IBGE, no Censo Demográfico de 2010 sobre família e domicílio, as famílias monoparentais são predominantemente constituídas pela figura materna. Ou seja, o IBGE confirmou aquilo que nós já sabemos pelas nossas relações pessoais, pelas nossas questões intrafamiliares, pelos nossos amigos. Em geral, quando a família é monoparental, quando tem só um parente, um responsável, esse responsável é a mãe, certo? Joga no meu quadro, diretor. Vamos pensar o seguinte: machismo, gravidez, falta de planejamento familiar são causas. E com relação às consequências? E aí? O que nós podemos pensar com relação às consequências? Nós precisamos pensar, basicamente, em quais elementos? E aí? Nós podemos pensar na sobrecarga sobrecarga, calma aí que tá difícil de sair essa palavra. Das mães. Essas são as consequências, né? Sobrecarga das mães, mais o quê? Danos psicológicos nos filhos. Essa sobrecarga nas mães, a gente ainda precisa pensar numa sobrecarga emocional, numa sobrecarga financeira, certo? Porque aquele pai que não paga a pensão alimentícia, ele está gerando uma sobrecarga financeira à mãe. A mãe precisa arcar com todos os custos. E é complicado, é difícil educar um filho sendo a mãe a única responsável financeira por essa educação, que é cara, né? E é preciso pensar também que a mãe não é só mãe, né? As mulheres que têm filhos e são mães, elas não são só mães. Elas são mulheres, elas são amigas, elas são trabalhadoras. Então é importante pensar que a vida de uma mulher com filho, ela não se reduz apenas à maternidade. Então é importante pensar que essa sobrecarga, ela também gera impactos na vida pessoal dessa mulher que está ali na linha de frente da criação, né? De uma criança sendo o único referencial, sendo a única rede de apoio. E aí é importante pensar quem vai ser essa rede de apoio para essa mãe. Então, é importante entender que esse abandono paterno gera muito problema no Brasil e é uma estrutura, é um problema estrutural, é uma questão social no Brasil, correto? Diretor, vamos dar uma olhada aqui nas nossas dúvidas? Olha só, Ricardo, dava para fazer uma alusão referente ao termo bastardo, que era utilizado na Idade Média para descrever um filho sem pai que perdeu seus direitos. Ótimo, Ricardo, seria uma boa alusão histórica, né? Remontar aí a origem do termo bastardo. Diretor, desce para mim, nós vamos dar uma olhada no nosso repertório sociocultural que pode ser mobilizado a partir desse tema. Bom, primeiro elemento do repertório sociocultural, racionais, negodrama. Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. É que eu não sei recitar, né? Eu sei cantar essa música. Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja outra vez o rosto da multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Enfim. Rei São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa rasga carne, é a Torre de Babel. Família brasileira, essa parte aí é a mais importante, gente. Família brasileira, 2 contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. Um bastardo, então aí, ó, olha a palavra que Ricardo trouxe aí, que remonta à Idade Média. Um bastardo sem pai, né? Um bastardo, mas um filho pardo sem pai. Ei, senhor de engenho, eu sei, bem quem é você, sozinho você não aguenta sozinho, você não entra a pé. Bom, racionais,
dispensam apresentações. Será? Pode ser que tenha alguém que não conheça. E aí, que grupo é esse? Esse é um grupo que sai de São Paulo, liderado pelo Mano Brown. Mano Brown que, inclusive, tem um podcast importante. Para quem tem acesso aí à plataforma de Spotify, Deezer e por aí vai, vale a pena ouvir. São aulas que o Mano Brown dá sobre questões raciais, sobre questões sociais. Ah, professora, mas eu não sou negro, a minha origem não é negra, a minha família. Mas é importante ouvir também, porque lutar contra o racismo é uma pauta de todos, deve ser uma pauta genuína de todos. Lutar contra questões sociais que assolam, que oprimem pessoas pobres, também é uma pauta de todos. Então, se vocês puderem ouvir, o podcast está aí, ó, muito, muito importante, com convidados diferentes, de lógicas diferentes, de pensamentos diferentes, certo? É um podcast incrível, inclusive o podcast da semana passada foi com a Sueli Carneiro, uma grandiosa, né, mulher na luta antirracista no Brasil. Então, o Mano Brown é esse aqui, né, que é o líder do Racionais, desse grupo, que inclusive caiu nos vestibulares de São Paulo, certo? Caiu nos vestibulares de São Paulo. Então, desce um pouquinho para mim, diretor. Bom, terceiro, segundo, repertório sociocultural. Vamos pensar em quê? Vamos pensar em A Terceira Margem do Rio. É um conto de João Guimarães Rosa. Desce um pouquinho para eu conseguir ler o parágrafo. Não seria exagero nenhum dizer que A Terceira Margem do Rio é um dos capítulos mais importantes e bonitos da literatura brasileira. Publicado originalmente em 1962, no livro Primeiras Histórias, o conto ficou eternizado como uma fábula sobre a família, a loucura, o misterioso, o não dito. O texto conta a relação entre um pai e um filho, afastados por um desatino do pai, que resolve morar numa canoa para nunca mais voltar. Se a história se passasse hoje, provavelmente se trataria de mais uma narrativa sobre abandono paterno. Joga no meu quadro, diretor. Vamos então escrever o seguinte. São 8h37, vou colocar os repertórios aqui e no próximo tempo nós escrevemos um parágrafo, só pra gente poder organizar aqui direitinho. Repertórios, certo? Então, vamos lá. Repertórios, primeiro deles. Racionais, negro dama. Em seguida, A Terceira Margem do Rio. Joga lá no meu material, diretor. Sobe só um pouquinho. Eu quero colocar essa família brasileira 2 contra o mundo. Joga lá, por favor. Não, vou fazer o seguinte, eu vou botar essa parte de baixo, que eu acho que é até melhor. Mais um filho pardo sem pai. Joga lá, meu diretor, só pra gente fazer aquela... Vamos lá. Mais um filho pardo sem pai. A Terceira Margem do Rio, que consiste o quê? No desaparecimento do pai. Coloquei lá pra você. É um conto fantástico. Guimarães Rosa, né? Isso aqui pertence ao modernismo. Escrito pelo Guimarães Rosa. E o nosso terceiro elemento, meu diretor? Vou botar assim, peraí. Joga aí, por favor. Vamos lá, último repertório sociocultural. Desce pra mim, diretor. Djonga, aquele que diz fogo nos racistas. Inclusive, diretor, lá na porta da minha casa,
Só abrir. Vou até tirar uma foto, já tirei uma vez, vou botar no Instagram de novo. Lá na, o meu tapetinho, né, o capacho lá de casa é Fogo nos Racistas, essa fala tão importante do Djonga. Benção, né, rap, você conhece o Djonga? O Djonga já é mais da geração de vocês, Racionais já é mais da geração, né, mais aqui da minha época, da época da galera aí com mais de 30, 40. Bom, benção, é triste ver que os moleques da minha quebrada não teve a mesma sorte que eu, um pai presente. No país onde o homem que aborta mais vai entender, né? Sua velha não te quer na rua porque ela pressente. Não tive Max Steel, meu herói era ele. Meu jogador de futebol preferido era ele. E tudo que hoje eu faço pro meu filho é para que Jorge olhe para mim como eu olho para ele. Meu herói ainda é ele. Bom, essa é uma fala atenta, né, do Djonga, num rapper, em que ele fala sobre sorte, né? E sorte esbarra na ideia de privilégio. Infelizmente no Brasil, e isso eu falo até emocionada, porque eu tive um pai presente, eu tenho um pai presente. E numa estrutura de uma família preta, isso é um privilégio, coisa que não deveria ser, né? Então a gente está sempre falando sobre questões que atravessam, na maioria dos casos, as famílias mais vulneráveis, que são as famílias pobres, que são as famílias periféricas, e são também as famílias pretas. Então, falar sobre sorte, nesse caso, é falar sobre privilégio. E não deveria ser um privilégio ter um pai presente, deveria ser um direito. Inclusive, nós nem deveríamos falar sobre pai presente, nós deveríamos falar sobre pais, né? A presença na ideia de pai, ela já é o quê? Ela já é notória, ela já é direito, ela já é, né, pertinente. Então, é importante pensar, basicamente, que, neste caso, esse rapper, ele é muito atento à nossa realidade. No país onde o homem que mais aborta, fala-se tanto sobre o aborto, né, como uma questão aí que envolve discursos, dilemas, questões sociais, questões religiosas, mas abandonar filhos não seria um aborto? Não seria morrer para a criança? Não é isso? Então, é importante pensar nessas metáforas associadas ao tema, ok? No país onde o homem que mais aborta. No país, joga, por favor, diretor, vou só copiar. No país onde o homem que aborta mais vai entender, né? No país onde... No país onde o homem que aborta mais. Certo? Bom, só para vocês tirarem print, vamos que vamos. Só para vocês tirarem print. Printzice na tela? Printzice? Printzice? Bom, voltamos no próximo tempo, às 11 horas, para escrevermos um parágrafo, tirarmos as nossas dúvidas e darmos nota para a nossa redação, correto? E, ó, Letícia diz, prof, poderia usar o